Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero glorificar a Deus pela sua vida que nos acompanha em mais esta atividade virtual do Ministério Adeplancei. Eu sou o pastor Tiago Medeiros e gostaria de te convidar para orar juntamente comigo para que possamos aqui dar continuidade nesta aula da EBD. Senhor nosso Deus, nosso Pai, glorioso Jesus, queremos aqui agradecer a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. O Senhor tem nos guardado, livrado do mal e o Senhor tem nos abençoado, ó Deus, de todas as maneiras, toda sorte. Ó Jesus, agradecemos a Ti por este momento tão sublime de podermos trabalhar e ministrar a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, abre a nossa mente, nosso entendimento para que possamos compreender, meu Pai, tudo quanto o Senhor deseja falar, ministrar aqui em nossas vidas e que possamos ser amplamente edificados na direção do Teu Espírito Santo. Que o Senhor cresça e nós venhamos a diminuir aqui nesta oportunidade para que o Teu Evangelho assim seja ampliado. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Amados, aqui estamos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, desta vez virtualmente. Quero aqui glorificar a Deus pela vida do pastor presidente desse ministério, pastor Samuel Lima, que tem nos dado todas as oportunidades e nos incentivado no trabalho da obra do Senhor. Quero aqui também agradecer essa oportunidade aos superintendentes da Escola Bíblica Dominical, que tem concedido que nós viéssemos aqui gravar e ministrar também a palavra do Senhor através das lições da Escola Bíblica Dominical. Evangelista, irmão Vasni e o pastor Edilson José estão de parabéns pelo excelente trabalho realizado na superintendência da Escola Dominical da Igreja Sede. Queremos também glorificar a Deus pela vida do vice-presidente do ministério e consultor teológico, pastor Joiade Lima, que tem nos dado toda a base teológica, nos ajudado e auxiliado em tudo que temos necessitado. Glorifico a Deus, irmãos, a vida de cada um dos nossos pastores que tem somado nesse ministério. Obreiros de Deus que têm se dedicado à obra do Senhor, no Ministério Adeplancei, e temos visto quanto o Senhor tem operado maravilhas em nosso meio. Quero glorificar a Deus pela vida do pastor presidente Samuel e também dirigente da sede. Pastores dirigentes das congregações, pastor Valmo, no Pôr do Sol, pastor Gerson, Recanto das Emas, temos também pastor Silmar, no Jardim Vitória, pastor Gilvan, Jardim Coimbra, temos ali pastor Silmar interinamente no setor 2, pastor Luiz Carlos ali nas Mansões Centro-Oeste, temos pastor Vilcimar no setor 12, pastor Francisco no Santa Lúcia, todas essas igrejas em Águas Lindas do Goiás. Temos também fora do DF as igrejas ali no Piauí, Nazaré, Piauí, missionário Renato e missionária Ivone realizando um excelente trabalho. Velho Paulo ali, presbítero Iranildo, supervisionado pelo pastor Silmar. E temos também em São Luís, pastor Pedro, juntamente com a missionária missionária Eloide. Que Deus abençoe a vida de cada um desses pastores que tem se dedicado na realização da obra do Senhor dentro desse ministério. Amados, vamos ao objetivo dessa aula, que é o estudo da lição bíblica da Escola Dominical. Estamos trabalhando um trimestre abençoado, dons espirituais e ministeriais, nos comentários do pastor Elinaldo Renovato, e na lição de hoje temos a honra e a oportunidade de trabalhar os dons de poder. Estamos na lição de número 4 e esta lição será ministrada em nosso ministério presencialmente dia 25 de abril. Amados, quero glorificar a Deus pela vida de cada um que nos acompanha. Dom de poder é a capacidade que o Senhor tem dado a cada crente de pregar o Evangelho
com realização de obras maravilhosas e sobrenaturais, utilizando fé, utilizando dons de cura, utilizando operação de maravilha. Veremos aqui que o Senhor Jesus, Ele tem nos capacitado e nos dado esse benefício dos dons de poder como recurso abençoado para podermos também aplicar na pregação da palavra. Amados, vamos ao texto áureo desta lição. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5. O apóstolo Paulo já deixa essa verdade nessa passagem tão maravilhosa, né? Que a palavra e a pregação não consistiram apenas em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. A verdade prática nos revela a seguinte reflexão: os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Então, sabemos, pois, que através da atuação do Espírito Santo de Deus, temos essa oportunidade na pregação da palavra e na ministração do Evangelho do Senhor. Temos esse recurso em nosso favor, capacitações especiais que podem ser utilizadas em situações em que a ação humana já não alcança, em que o possível se torna impossível para nós. E ali, dentro dessa circunstância, Deus age nas situações difíceis, pois nada é impossível ao nosso Deus. Eu creio assim. E você? Temos a leitura bíblica em classe, em primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4, 9 até o 11, que nos diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, e a outro a operação de maravilhas. Aqui está a nossa temática. Continuamos. E a outro a profecia, e a outro dons de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Temos um objetivo com o estudo desta lição, que é examinar os dons de cura e especificamente definir o que significa o dom da fé, evidenciar biblicamente os dons de curar e discorrer a respeito dos dons de maravilhas. O ponto central que você precisa se atentar nesse estudo é que os dons de poder, eles servem para confirmar uma mensagem de poder. Amém? Então, os dons de poder, eles são recursos que estão ali trabalhando em paralelo, junto, né? Na mesma direção, no mesmo sentido da pregação do Evangelho. Amém, amados? Aqui temos algumas orientações na introdução, que nos diz que o ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente curas. A história eclesiástica comprova que a igreja do primeiro século também operou maravilhas no poder do Espírito Santo. Entre os primeiros cristãos, sobejavam o dom de poder. E aqui nós podemos entender, amados, que a palavra de Deus deixa bem claríssimo que Jesus, quando ele iniciou o seu ministério, ele tinha essa noção de que não bastava somente palavras sábias,
mas atender uma necessidade da população. Que necessidade é essa? Que muitos de nós somos acometidos de enfermidade, somos acometidos de complicações sanitárias até, e que precisamos de recursos divinos e sobrenaturais da ação de Deus para nos conceder a cura, para nos conceder a libertação de algumas enfermidades, as quais a palavra de Deus nos deixa esclarecido que muitas enfermidades, e por que não dizer a grande maioria, ela é proveniente da nossa herança adquirida em Adão, que por ele, o primeiro homem, entrou o pecado na humanidade. E esse pecado, infelizmente, tem nos afastado de Deus e, como ser humano, nós somos sujeitos à ação do pecado, que envolve acometimento de doenças. Amados, temos aqui uma pergunta para que possamos refletir. Pense um pouco nisso. Por que atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? Será falta de conhecimento a respeito do assunto ou será por causa do mau uso que alguns fazem das dádivas divinas? Isso é importante para que possamos dar continuidade nesse estudo, pois a ausência dessas capacitações e recursos tão especiais que o Senhor tem dado à igreja tem se tornado, de certa forma, minguado no ambiente evangélico. E a gente precisa entender que cada um de nós recebemos da parte do Espírito Santo capacitações para atuar na palavra de Deus, atuar como agentes, do Espírito Santo na obra do Senhor para abençoar vidas. Amém, amados? O primeiro tópico nos faz referência ao dom da fé. Precisamos entender, primeiramente, o que significa fé. Fé, temos uma definição maravilhosa na Galeria dos Heróis da Fé, lá em Hebreus 11. O versículo 1 nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, na verdade, essa definição é basicamente uma consequência, E aqui temos que a fé, ela nos traz algumas capacitações para acreditar em Deus, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então a fé, ela nos ajuda a enxergar mais além, ela nos ajuda a esperar, em Deus. E a fé, ela tem essa ação, mas ela também é representada de forma salvífica. A fé salvífica é aquela fé proveniente da proclamação do Evangelho. Esta fé, ela nos leva a receber a Cristo como Salvador. Essa é a fé salvífica. E temos também a diferença do dom da fé. O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para realizar coisas que transcendem a vida natural. E aí vem aquela colocação do Senhor Jesus, que diz que se tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, pelo menos, bem pequenininho, teremos ali capacidade de, pela fé, remover montanhas de um lado para o outro. Então, isso envolve o dom da fé. E o significado da fé, pelo autor da lição, diz que a fé, ela mostra total confiança e dependência em Deus, que é poderoso para fazer todas as coisas, sendo a nossa fé em Deus
fundamental para as operações divinas entre os homens. Então, que possamos entender isso. A fé, ela está relacionada com a confiança que nós temos em Deus. Mesmo que tudo esteja em situação complexa, para nós esteja perdido, para Deus ainda existe uma possibilidade. Se essa possibilidade for mínima, então é vitória garantida sempre. Se não houver possibilidade nenhuma, Deus age do mesmo jeito e é vitória. Por isso que a Bíblia nos classifica como cristãos, em Romanos 8, 37, que somos mais do que vencedores. Ou seja, havendo um exército contra nós, havendo ali a pessoa morrido há mais de 4 dias, a Bíblia diz que nada é impossível para o nosso Deus. Então, diante de todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Amém, amados? A fé como um dom, ela é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja. E aqui temos em Romanos 4,18, a palavra do Senhor, ela nos deixa bem destacado, né? E eu vou ler aqui para você, Romanos 4,18, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, e nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. 21. E estando certíssimo de que ele tinha prometido, também era poderoso para fazer. Então aqui nós podemos entender a fé como um dom, olhando para a vida do patriarca Abraão, que creu. Deus deu uma promessa para ele, ele já era avançado de idade, mas mesmo assim ele confiou plenamente no Senhor e ele acreditou que o Senhor concederia a bênção para ele, que era o filho Isaque. E assim aconteceu porque ele exerceu a sua fé como uma capacidade concedida pelo Espírito Santo para realizar coisas que transcendem a esfera natural. Mesmo que tudo já havia ali se confirmado para não acontecer, ele acreditou em Deus porque ele sabia que Deus ele tem esse poder para fazer acontecer. Amém, amados? Então vamos aqui ao próximo tópico, que nos diz assim, exemplos bíblicos do dom da fé. E aí temos um exemplo maravilhoso no grande líder Moisés, em Êxodo 14, versículo 13, que ali demonstra que Moisés, conduzindo o povo já ali pelo deserto, saindo das garras de Faraó no Egito, eles se depararam com o mar diante da sua frente, o Mar Vermelho, e a Bíblia diz que o povo se desesperou, mas Moisés acreditou no livramento e na palavra de Deus e emitiu uma frase que repercute, ecoa até hoje, né? Quando ele diz: não temas e vede o livramento do Senhor, né? Então a gente vê que Deus ele já tinha um plano para o seu povo e Moisés ele acreditava piamente nesse plano, e mesmo com um mar diante dele, um exército atrás do povo, grande ódio havia ali
no coração de Faraó, querendo exterminar a nação de Deus, mas Moisés, ele cumpriu ali a vontade de Deus e o mar se abriu e o povo passou em seco. Então a gente fica feliz com exemplos como esse, exemplos de uma fé, né, poderosa, e que nós possamos exercer também essa fé poderosa no nosso dia a dia, amém, amados? Para resumir esse tópico, podemos resumir da seguinte forma: o Espírito Santo ele concede aos crentes o dom da fé para que ele possa realizar coisas que transcendem a esfera natural, visando a edificação da igreja. Amém? O próximo tópico vai tratar dos dons de curar, dons que estão, palavra esta, no plural, porque existem dons de curar certas determinadas tipos de enfermidade, dons de curar outros tipos de enfermidade. Então, esses dons, eles se apresentam no plural. E o que são os dons de curar? Os dons de curar, eles são recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. E que isso fique bem claro, quem cura não é aquele obreiro ou aquele irmão que está ali orando ou impondo as mãos, mas Deus. Quem cura é Deus. Ele que concede os dons segundo a sua vontade, segundo a sua sabedoria e no momento que ele achar oportuno. Podemos entender que o nosso Deus, ele é conhecido como Jeová Rafá. Ele se apresenta como o Senhor da cura, ou Deus que cura, que sara, né? E que isso fique bem esclarecido. Amém, amados? Para cada um de nós. E aqui temos também uma colocação bem sábia, bem positiva da parte do comentarista quando ele fala a respeito da redenção e as curas. Porque, como cristãos, que redimidos que somos pelo Senhor Jesus, pela obra expiatória que o Senhor Jesus realizara através da cruz, através do Calvário, nós precisamos entender que, como crentes, ainda aguardamos a redenção do nosso corpo. Em Romanos 8:23, bem destaca o apóstolo Paulo, quando ele faz essa colocação bem acertada. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, em Romanos 8:23, a palavra deixa bem esclarecido que nós aguardamos a redenção do nosso corpo. E essa palavra redenção, ela tem um conceito muito interessante, né? É uma palavra que significa comprar de volta, redenção, comprar de volta. Este conceito era bastante usado no Velho Testamento para descrever alguém que era liberto da escravidão por um parente. Então isso é muito interessante, né? A pessoa estava ali vivendo em escravidão, vinha um parente e concedia a redenção, ou seja, comprava de volta.
E o termo ele passou a ser usado para representar a nossa libertação da escravidão do pecado, providenciada por Deus para a humanidade caída. O preço pago, né, por essa libertação foi a vida sem pecado de Jesus, o Filho encarnado. Amém, amados? Essa colocação é bem interessante. E aqui, enquanto não recebemos o novo corpo imortal e incorruptível, estaremos sujeitos a toda sorte de doenças, né? Então que possamos compreender e entender isso, que estamos sujeitos também à vontade de Deus para a realização da cura, né? Do seu poder, da sua vontade. E a necessidade desses dons. Basicamente, aqui temos o ponto central do que estamos estudando, né? Os dons de cura, eles se apresentam, né, como uma necessidade. Sabemos que a humanidade, ela é limitada e ela precisa compreender essa limitação e convencer-se da sublime realidade de um Deus Todo-Poderoso que, através da sua misericórdia, do seu amor, concede sabedoria a homens, a mulheres, para multiplicar o conhecimento da medicina, visando o bem-estar de todos. Então, os médicos que fazem um excelente trabalho nesse período pandêmico que o mundo está vivendo, eles têm toda a competência, toda a inteligência liberada da parte do nosso Deus, que tem concedido aí aos médicos, até os cientistas, para que eles possam ali multiplicar o conhecimento da medicina, visando ali que todos sejam alcançados e beneficiados com esse conhecimento, né? Mas isso tudo parte do nosso Deus. Aqui temos uma análise bem especial, bem importante. As manifestações de que temos aqui falado, das manifestações de poder, elas também envolvem um perigo. Que perigo seria esse, pastor Tiago? Temos aqui uma análise importante. Aquele irmão que exerce dons de cura, o dom da fé, até mesmo operações de maravilhas que veremos logo mais, quanto maior o poder nas mãos, né, desse irmão ou dessa irmã, maior o perigo, e precisa ter um equilíbrio bem grande, porque aqui podemos fazer o uso, né, de uma comparação, de uma metáfora. Torres de alta tensão enfileiradas carregam cabos elétricos a uma altura bem elevada, a uma boa altura, e ainda exibem sinais com a palavra perigo, com letras bem destacadas. Qualquer contato com aqueles cabos é fatal, né? E o mesmo poder atômico que ilumina uma cidade e fornece energia para as suas indústrias pode destruir uma cidade quando usado fora do controle, né? O exemplo que temos é de Chernobyl, que foi um pesadelo, né? E a energia ali que estava escondida ali embaixo daquela usina atômica, né, fez um estrago gigantesco. Temos também aqui a comparação, né, do poder que existe debaixo de um capô de um automóvel. Então as pessoas, quando não compreendem a dimensão do poder do automóvel, ela pode usar esse veículo como uma arma fatal, né, que pode matar, pode mutilar uma pessoa. Então toda a energia usada de forma inadequada, de forma errada, que não seja ali o seu verdadeiro propósito, ela pode gerar um grande perigo, né? Então
isso envolve também os dons de curar, os dons de poder. Poder é energia, né? Poder envolve capacidades, capacitações. Então, que possamos entender isso, né? Quando nos relacionamos aos dons de poder. Então, quanto aos dons de curar, temos aqui as manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da Igreja de Cristo para que a humanidade reconheça que Deus tem o poder de sanar todas as doenças. Você crê nessa frase? Eu creio. Deus ele tem o poder para sanar todas as doenças. Isso é certo, isso é evidente, mas tudo realizado dentro da vontade dele, né? No momento dele, da forma dele. Mas nós cremos e nós acreditamos que o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que a nossa imaginação limitada pode estabelecer. Para resumir esse tópico, esse capítulo, existe uma variedade de manifestações de dons de curas e a sua concessão à igreja deve-se ao fato de que Deus quer dar saúde ao seu povo. Amém, amados? E vamos prosseguindo aqui ao último tópico, né? O dom de operação de maravilhas. O dom de operação de maravilhas é um dom que realiza obras extraordinárias além do poder humano. E aqui podemos observar que o dom de operação de maravilhas, ele altera a ordem natural das coisas, consideradas impossíveis e impensáveis. Aqui temos alguns exemplos bíblicos que dizem a respeito da ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição da filha de Jairo e a ressurreição de Lázaro, morto já há 4 dias, né? Todos esses milagres realizados pela parte do nosso Senhor Jesus. Operação de maravilhas, que também é conhecido como operação de milagres. E aqui podemos também incluir alguns outros, já que são obras extraordinárias, além do poder humano, podemos observar aquela cura do rei Ezequias, né? A qual ele foi acometido de uma doença mortal e o profeta Isaías foi conduzido por Deus para ali levar uma mensagem, uma triste mensagem de que o rei Ezequias precisava organizar ali a sua vida porque ele ia morrer. E o rei ele imediatamente começou a orar, chorou, virou para a parede e tocou o coração de Deus com aquela oração e Deus mandou o profeta Isaías retornar lá e dar uma mensagem dizendo que Deus tinha ouvido aquela oração e que concederia pelo menos mais 15 anos de vida ao rei. E o rei, a primeiro momento, pediu um sinal. E que sinal foi esse? O sinal de que o relógio de Acais retrocedesse, né, alguns graus ali. Exatamente, ou melhor, aproximadamente uns 40 minutos de retorno, né? E isso é incrível. Deus ele recuou o tempo, né, para conceder um sinal ao seu servo. O mesmo aconteceu com Josué, né? Ali numa batalha ferrenha ali contra o inimigo, Deus precisou, o exército de Israel precisava ali de um tempo a mais, porque sabia se escurecesse, estaria em ampla desvantagem naquela batalha, e Deus abençoou ali, estendeu um pouco aquele dia, né? Olha só, totalmente fora do poder humano, todas essas realizações. Vamos ao subtópico 3, né, as distorções no uso dos dons de cura e a operação de maravilha. Precisamos entender que Deus que realiza, como já vimos no tópico anterior, estamos sujeitos à vontade de Deus, é Ele quem realiza.
E uma pergunta precisa ser feita nessa ocasião. Quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa? Nós somos seres humanos limitados, não estamos em posição de exigir, né? Então precisamos entender justamente isso, que estamos sujeitos à vontade de Deus. Então precisamos apresentar a Ele, orar e crer que Ele vai agir, mas não para atender ali exatamente a nossa vontade, a nossa hora, o nosso jeito. De forma nenhuma. Precisamos orar entendendo que, se for da vontade de Deus, seremos curados. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Amém, amados? Aqui podemos entender em Tiago 5,16 que a oração do justo, ele pode muito em seus efeitos. E independe se a pessoa tem ou não o dom, né? Os efeitos são poderosos, amém? E são ali concedidos através da oração de um justo. Aqui não diz a oração do pastor, a oração do missionário, a oração de fulano, não. A oração do justo. Se você acredita na palavra de Deus, vive conforme a vontade de Deus, segundo a direção de Deus, né? A oração pode muito em seus efeitos. Creia nisso em nome de Jesus. Para resumir esse tópico, o cristão ele não tem autorização divina para determinar, para decretar, para exigir a cura dos enfermos. Ele tem a responsabilidade de orar, né? E crer que Deus pode agir. Mas se não for da vontade de Deus agir naquele momento, então precisamos aceitar, né, essa decisão, pois os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Os propósitos que Deus tem são muito maiores e melhores do que os nossos. Então precisamos aceitar e entender a vontade de Deus para cada um. Vamos aqui à conclusão da nossa lição, amém, amados? Deus ele pode conceder a seus servos o dom da fé, dons de curar, dons de operação de milagres, mas sempre de acordo com a sua vontade. Estamos debaixo da vontade de Deus, debaixo da sua graça, e que possamos entender isso, amém? Que nós, a igreja, o povo do Senhor, façamos uso dos dons de poder para propagar o evangelho do nosso Senhor Jesus e glorificar o nome do Pai no poder do Espírito Santo. Então que possamos entender que os dons de poder, dons de cura, operação de maravilha, dom da fé, eles andam em conjunto com a pregação do Evangelho e que há ali, uma mensagem bem aplicada na palavra de Deus, acompanhada de curas, assim como Jesus fazia, em sua época, onde ele ministrava, ele ensinava com ousadia, mas ele também orava pela cura das pessoas e muitos eram libertos e a gente via ali a convicção, que gerava na fé de cada pessoa quando presenciava coisas tão maravilhosas como as realizadas pelo nosso Senhor Jesus. Temos esse exemplo glorioso para as nossas vidas e em nome de Jesus eu quero aqui glorificar, agradecer a cada um que participou aqui desta aula. Fazemos o convite no dia 25 de abril para que você esteja ali juntamente com a sua família presencialmente, desfrutando também dos ensinos gloriosos da Escola Bíblica Dominical presencial. Procure uma igreja Adeplancer próximo da sua casa e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém?